do Senhor diz assim: e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá a peleja contra este filisteu. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós sabemos que esse texto sagrado, a qual nós fizemos referência, se trata de uma batalha, de uma guerra, de um confronto entre dois povos, o povo de Deus e o povo que não era de Deus. Nós sabemos que também nos dias de hoje não é diferente. Existe uma luta entre o bem e o mal. Eu quero espiritualizar esse texto sagrado. Eu quero dizer que quem representa ao povo de Deus hoje é a igreja fundada por Jesus Cristo. E o povo, a outra parcela que não faz referência ao povo de Deus, é o povo que não crê na palavra de Deus. Pastor, mas quem isso está se referindo? Nós sabemos que são aqueles povos que se levantam contra os cristãos. Nós sabemos que essa guerra está constante no dia de hoje. Nós sabemos que por aí, em algum lugar, aqui no Brasil ainda não tem, mas nós sabemos que tem países onde os cristãos estão sendo mortos por causa de confessar a fé em Cristo Jesus. E aqui nós vamos ver esse texto sagrado. Quem confessava a fé no Deus vivo era o povo de Israel, era esses homens que estavam aqui. E uma certa vez a Bíblia diz que Saul é convocado a uma peleja contra os filisteus. Mas para surpresa de Saul não sabia, não tinha estratégia de guerra, precisava ter uma estratégia para vencer os filisteus. Não era de qualquer maneira. Por que, pastor Aloysio? Porque os filisteus tinham algo, uma surpresa. E aquela surpresa, qual era a surpresa? A Bíblia diz que tinha um gigante espanhol de Golias. E esse camarada era um tanque de guerra, vamos supor, dos dias de hoje. Ele era um camarada que tinha uma estatura alta. E ele era um camarada preparado para a batalha. Ninguém conseguiria vencer aquele Golias em uma batalha. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus ele pega as coisas pequeninas para confundir as grandes. Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir a fé sábia. Eu quero dizer que quando Deus está escondido, você pode se considerar pequeno, mas o Deus que habita em você é grande. Deus, aleluia. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que os filisteus se acampam ali em Gate e naquele vale chamado vale também, vale mexido, vale onde teve muitas guerras ali na história toda. E a Bíblia diz que os filisteus acampados ali e Saul reúne o exército e vai àquela peleja. E de longe ele observa e ele consegue ouvir alguém falando e dizendo assim: ei, esse exército aí, cadê esse exército? Vem tudo contra mim, que eu vou sozinho no cabo de vocês. E esse Deus que vocês sabem, esse Deus eu quero ver se ele é Deus poderoso. E aquilo ali foi começando a minar as forças do rei Saul. Aleluia, Deus. Mas veja bem, Glória a Deus. em tempo de crise, Deus mostra que Ele ainda é Deus. Amém, Jesus. Em tempos de dificuldade, Deus ainda mostra que Ele faz milagre, que Ele faz o impossível. Você hoje pode estar sentindo só como Davi estava naquele campo para fora aquelas ovelhas. Você pode estar desprezado, pode estar no anonimato, mas eu quero dizer que o Deus de Israel, o Deus que vê todas as coisas, está olhando para você, Ele está contemplando a tua vitória. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Deus não contempla a derrota, Deus só contempla a vitória. Aleluia! Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Davi, ele chega para Saul e fala dessa seguinte forma. Porque quando ele fala diretamente para Saul, porque Saul era o rei, e não desfaleça o teu coração de ninguém, porque quando o rei começou a se entristecer, a desfalecer, a sentir o peso da derrota, todos que estavam com ele também começou a sentir. Eu quero dizer para você nessa noite, mesmo que alguém venha para você e diga que você está derrotado, diga para ele que é mentira de Satanás, porque você ainda não desfaleceu, porque habita um Deus em você que é vivo e que é forte. Oh, aleluia. Mas deixa sempre levantar um para mim. Que vem com a palavra de hoje dizer assim:
Você não está só nessa peleja. Amém, Jesus. Eita, Deus. Você não está só nessa batalha. Quem é que se levantou? Qual é o exército que se levantou contra a tua vida? Aleluia. Quem foi que se levantou? Qual é uma notícia que chegou aos ouvidos que você não vai conseguir vencer o gigante? É a mentira de Satanás. Porque o meu Deus é maior do que esse gigante. O meu Deus é maior do que esse problema. O meu Deus é maior, ele nunca perdeu uma batalha. Ele é o general de guerra. Ele é o senhor dos exércitos. E quando ele entra numa peleja, ele nunca perdeu. Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que entra no cenário da história um jovem muito conhecido por nome de Davi. E a Bíblia diz que esse jovem, pastor Adão, ele estava no campo, ele era um jovem preparado, Deus estava preparando ele para assumir aquilo que Saul ainda não sabia, porque Saul já não era mais o rei, ele estava como rei, mas não era mais rei, e Deus já tinha preparado tudo isso, mas Deus preparou Davi da seguinte forma: Deus pegou Davi para confundir o próprio Saul, para mostrar que ainda existe Deus em Israel, porque Saul tinha virado as costas para Deus, Saul já não estava mais com o coração para Deus, estava virado no seu próprio coração, estava querendo fazer as coisas do seu jeito, mas Davi, ele era segundo o coração de Deus, ele tinha a direção de Deus. Então é bom a gente entender quando Deus quer fazer nas nossas vidas. Como é bom a gente deixar Deus trabalhar em nossas vidas. E a Bíblia diz que esse moço, ainda a Bíblia diz que aquele era muito jovem e Davi não tinha experiência em batalha, ou seja, de homem para homem, mas eu quero dizer para você, quem consegue pegar um leão pela barba, quem consegue vencer isso, ele consegue vencer qualquer inimigo. E isso chegou aos ouvidos de Saul, mas primeiramente Saul ainda não deu crédito. Aleluia, Jesus. As pessoas não dão crédito no que você fala. As pessoas não acreditam no que você fala. Aleluia, Deus. As pessoas não acreditam no teu ministério. Verdade. As pessoas não crescem, não saem de lugar. Davi estava no anonimato, meu irmão. Davi estava no esquecimento. Era o renegado, era o filho da outra. Era renegado. Mas Deus disse para Samuel, não é do jeito que você está vendo. Eu estou vendo uma coisa muito maior, Samuel. Você vê por fora, eu vejo por dentro. Eu sei o que você está passando. Eu sei o que você está passando. É nessa peleja aí, Davi. É nesse anonimato que eu vou exaltar o rei em Israel. Aleluia. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Meu irmão, Deus, ele é fiel. Ele não quer coisa, ele não quer mostrar o grande já está grande, ele quer mostrar o pequeno, para ele provar que ele é Deus ainda na terra. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que aí Davi começa a ter um diálogo com Saul. Primeira ponto que eu vejo aqui em Davi, a humildade. Davi não chega se exaltando, deixa comigo, deixar comigo, agora eu resolvo tudo aí. Não. Davi ele chega contando. Uma coisa que nós temos que nos incomodar é quando alguém afrontar o nosso Deus. Isso é O verdade. crente fiel não aceita que ninguém afronte o seu Deus. Foi uma das coisas que moveu Davi. Foi quando o filisteu começou a falar e dizer: esse Deus aí de Israel, será que ele existe? E por que vocês estão aí tudo morrendo de medo de mim? E por que vocês não querem vir? Vem! Aí de repente, Davi tem um diálogo no 37, ele diz assim para Saul: mas disse Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão do Deus de filisteu. Oh, glória a Deus. Olha só, Deus, o segredo da nossa vitória. Por mais que seja maior a nossa dificuldade, é nós não temer o nosso inimigo. Mas Davi era um jovem, era pequeno, irmão, mas Deus estava começando a capacitar ele para governar, para tomar posse da sua herança. Davi estava capacitando. Deus não capacita ninguém, irmão, já que tem curso, já que é formado, já que é isso, que é aquilo. Deus pega aquele que não sabe de nada para fazer sábio. Aleluia! Deus pega aquele que lá no lixo do cultura ele tira e coloca no lugar de príncipe, que diz a palavra. Deus não precisa de exaltar aquele que já está no ponto, não. Deus quer ser exaltado
Aleluias. E a Bíblia diz aqui que ele já conta essa história. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Ou seja, sabe aquele crente que quando está na pior, está naufragando, ele já está sem chance mais nenhuma, já não tem mais, ele não tem mais esperança de nada. Ele diz assim: tu chegou aí, não vai lá, vai ver se tu resolve alguma coisa, vai. Eu já estou mesmo, já estou entregue. Assim mesmo, Jesus. Vai lá, vê se você faz alguma coisa, porque até agora eu não consegui nada, mas vai lá tu, talvez, quem sabe, né? Mas ele profetizou uma coisa na vida de Davi: o Senhor seja contigo. Aleluias. E aí foi a chave da vitória de Davi. Glória a Deus. E aí foi a chave da vitória de Davi. Quando ele fala: o Senhor seja contigo, aí Davi olha para o céu e diz: eu tenho certeza e convicção que esse filisteu hoje cairá nas minhas mãos, Senhor, porque eu sei que o Senhor está comigo. Glória, Nessa glória, batalha, o meu feroz pelejar, o Senhor pelejará por nós. Lembre-se de Josafá, quando Josafá vai para aquela luta, ele olha aquele grande exército e ele diz assim: mas Senhor, e agora? Josafá, fica quieto aí, e olhar o grande livramento que eu vou dar. Essa peleja não é você que tem que pelejar, mas sou eu que pelejarei contigo. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Quando Jeová ele entra numa peleja, quando Jeová entra numa batalha, quando ele resolve entrar dentro do fogo, o fogo fica geladinho para você não se queimar. Aleluia! Aleluia, Jesus. Eu vou encerrar já, daqui a pouquinho, já encerrando. Olha quando a fé do crente que não tem Deus. Aleluia. A Bíblia diz que uns confia em carro, em cavalos e cavaleiros. Olha a fé do Saul. Tá bom, Davi, veste a minha veste, põe a minha armadura. Aí você está preparado, Davi. Mas o crente não tem que pegar a armadura de ninguém. O crente tem que pegar a armadura de Deus. Nós temos que nos revestir da armadura de Deus. Quando ele coloca, quando Davi coloca as vestes, primeiro que o que é a minha roupa não dava nele, a roupa de Saul não dava no Davi, a veste de Saul não dava no Davi. Ou seja, o que é meu, o que Deus me deu é meu, o que é de Saul é de Saul. Deus tinha dado outra estratégia para Davi. Davi não precisava de armadura, porque Davi tinha a maior armadura, que era a sua fé interior de Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aí quando Davi veste, não dá certo. Davi nunca tinha pegado uma espada. Davi nunca tinha vestido uma couraça. Davi nunca tinha experimentado. E aquilo incomodou. Sabe, meu irmão? Quando a gente busca Deus na oração, e muitas das vezes tem coisa que nos incomoda na oração. Você vai entender o mistério agora. Quando a gente está orando e tem coisas que nos incomodam, o que é que Deus faz? Deus vai dar um jeito de tirar. Está me incomodando. Aquilo não se via. Davi falou: peraí, isso aqui não vai dar certo. Se eu for desse jeito, não vou vencer, porque a minha fé, eu estou usando a fé do outro. Eu estou na fé da armadura de Saul. Espera aí, não vou poder usar isso aqui, porque a minha fé não é essa. A minha fé não é ir com ele, não é ir corpo a corpo com ele. Eu não vou lutar corpo a corpo com ele, porque Deus me garantiu que quem vai lutar por mim é o Senhor. Então eu não vou. Tá, é a fé de Davi. Davi não tinha estratégia no coração dado por Deus. A revelação é essa, meu irmão. Deus dá uma revelação para nós e nós temos que usar a estratégia que Deus nos dá. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os espíritos do ar. Então nós não devemos lutar contra o irmão, não, nós devemos lutar contra o nosso inimigo invisível. Aleluia, Deus. E Davi sabia. E Deus sabia que Davi, humanamente, não tinha como enfrentar braço a braço. Uma armadura contra ele não venceria. E Davi coloca a sua fé. Não. Deus me falou assim: eu vou desse jeito. E quando Davi chega, se apresenta ao filisteu, o filisteu zomba de Davi. Vocês mandam o menino? Vocês mandam o menino me enfrentar? Isso é uma vergonha. Cadê os homens de Israel? Deus
guerreiro de Israel. Aí o Davi falou, eu estou aqui. Não brinque comigo, não. Não mexa comigo que eu sou um ungido de Deus. Deus está revelando coisa aqui, meu irmão. É para você nessa noite. No momento que você está se enganando comigo, cara. Você falava daqui. Olha, visto, tome cuidado comigo, porque eu sou pequeno, mas eu não sou pedaço. Deus, aleluia, Jesus. E o gigante olha, você sabe que quem é grande olha de cima para baixo. Davi olha de baixo para cima. Sabe o que Davi estava olhando? Estava olhando para Deus, não era para o gigante. Glória a Deus. Aleluia. A gente não temos que olhar para o tamanho da nossa dificuldade, nós temos que olhar para o tamanho do nosso Deus. Quando nós olhamos, colocamos o nosso olho como salmista aqui, meus olhos, eu levo meus olhos ao monte, mas não é além disso, é o Senhor que fez o céu. Está lá assim, nosso Deus não está no monte, está nos céus. Aleluia, Pai. Aleluia. E Davi ele começa a olhar para aquele gigante. Meu irmão, Davi começa a ter uma autoconfiança, mas tão grande, porque a Bíblia não diz, mas nós sabemos que Davi tem intimidade com Deus. E quando Davi chega diante daquele gigante, ele não treme. Irmão, qual é mais difícil? Encarar um mais alto que ele seja o leão. Humanamente, é um leão. Se Davi tinha encarado o leão olho com olho, não ia temer a gigante. Se Deus tinha dado o livramento, aí Davi pensava em si. Deus me deu força, eu matei um leão, matei ele pela parte, matei ele. Esse gigante aí, esse é homem. O Deus que me livrou lá do leão e do urso, aí vai ser fichinha. Isso estava no coração de Davi, a palavra não revela, mas nós podemos conjecturar. Então a dificuldade, o problema que você tem hoje, não é problema para Deus. Muitas das vezes pode ser problema nas nossas vidas humanas, mas para o nosso Deus é solucionável. Mas o nosso Deus não nada é impossível. Essa palavra é para você nessa noite. Creia no Deus que você serve. Não creia no tamanho do problema, mas creia no Deus que tem todo o poder sobre o problema. Aleluia. Glória a Deus. E aí ele começa a caçoar de Davi. Começa a zoar com o menino. E aquilo ali vai irando Deus. Imagine Deus com raiva. Aí quando ele diz, está preparado, garoto, a morrer? Davi disse, não, eu não vou morrer. Quem vai morrer é tu. Deus falou, quem vai morrer é tu, não é eu. Deus vai me entregar tudo na minha mão, rapaz. Aí, começa a zombar. Começa a zoar. Não é assim, meu irmão. Muitas das vezes não é assim. Olha, está derrotado mesmo. Aquele crente está acabado. Desse jeito. Aquele ali está sem futuro. Não dá nada certo na vida dele. Então Davi chega com roupa e pastor. Uma fozinha na mão, uma fundazinha na mão, uma sacolinha, e o camarada para aquilo ali, e o camarada isso aí vai me derrotar. Jesus. Isso aí vai me vencer. Eita Deus, fala, É Pai. assim o inimigo, irmão. Ele olha para Jesus. essa pastora vai me vencer. Esse pastor vai me vencer, mas nunca. Por isso que ele não desiste, Adão. Por isso que ele é teimoso. Por isso que ele não desiste de nos enfrentar. Por isso que ele não desiste de querer ver a nossa queda. Mas quando a nossa confiança, e quando eu olho assim para Deus, eu digo, Deus, coloca o teu sangue no meu olho, para eu adentro dele, ele saber que eu sou um gigante. Eu saber que dentro de mim é um Deus todo-poderoso. O inimigo tem que olhar para você e ver você como cara de leão, leão da tribo de Judá. Aleluia! E naquele momento que aquele gigante começa a afrontar, dentro de Davi, vem todas as suas lembranças do que ele passou, pastoreando as suas ovelhas, afugentando o urso, enfrentando o leão, enfrentando o calor, enfrentando tudo. E ele disse, isso aqui para mim não é nada, porque Deus já provou para mim que Ele era comigo lá no campo. Oh, glória, aleluia. Como é bom a gente saber disso, que Deus está conosco Maravilhoso. nos momentos mais difíceis. Aleluia, Senhor. E a Bíblia diz, para nós encerrar, a Bíblia diz que, e olhando o filisteu e vendo Davi, e desprezou, porque era um jovem, ruivo, e de gentil aspecto, magrelo. Olha só, magrelo. Aos olhos do filisteu, sem futuro. E a Bíblia diz que, e disse, pois o filisteu a Davi, sou eu, algum cão, para que tu vires a mim com pau?
Ou seja, Davi estava com um cajado para cor. Davi falou, vou só me escorar aqui, ó. Só ver tua queda, Negré. Meu irmão, a gente tem que olhar assim para o diabo e dizer, eu quero ver tua queda, porque se levanta vai cair do mesmo jeito. Ele quer nos derrubar, mas derruba ele antes. E a Bíblia diz que, de repente, Davi disse mais ao filisteu. Ele começa a falar umas coisas, mas aí Davi, porém, disse ao filisteu. Eu gosto dessa parte, quando Davi ele se direciona. Aí aqui eu vejo um crente corajoso, um crente que não tem medo de dificuldade, um crente que não tem medo de batalha, um crente que não tem medo, um crente que vai em frente, um crente que não desiste, um crente persistente, um crente que sabe o que quer, um crente que tem direção, um crente que ora, um crente que busca, um crente que se consagra, um crente que não tem temor que o homem possa fazer. Aleluia, aí eu vejo Davi com toda a sua ousadia, ele diz assim, e disse mais, porém disse Davi ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti no nome do Senhor dos exércitos, do Deus de Israel, a quem nos tens afrontado. Meu irmão, quando Davi fala isso, aí derrama os céus, aí desce, aí ele faz uma corruptura, aí Deus se enche daquele orgulho santo dele. Eu diz, olha para aí, meu pequenino me exaltando, meu pequenino reconhecendo que eu sou Deus. Meu irmão, Deus gosta quando a gente reconhecendo que Ele é da nossa vida. E a Bíblia diz aqui que Davi de repente Deus se enche e diz, você não está afrontando a mim, cabra ruim, seu gigante miserável, você está afrontando aquele que mora lá no céu. Ele está vendo essa situação agora e sabe o que vai acontecer. A Bíblia diz que Davi roda a sua funda, Deus direciona aquela pedra na testa daquele gigante. A Bíblia, a segunda história diz que a pedra anda exatamente entre os dois olhos daquele gigante. E a Bíblia diz que ele cai ao chão, ele não cai para trás, ele cai para frente, porque o diabo ele tem que cair com o cara no chão para que ele possa ser envergonhado. E a Bíblia diz que Davi, por que Davi pega a espada, a sua própria espada corta? Porque o gigante não caiu morto ainda. Satanás ele não morre tão fácil assim, ele ainda tenta se levantar, mas a Bíblia diz que Davi pega a espada do gigante e se levanta e corta-lhe a cabeça para confirmar a derrota de Satanás nessa noite. Nós estamos aqui no poder do Espírito Santo para a derrota de Satanás. Hoje nós cortamos a sua cabeça, diabo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós sabemos a história. A única coisa que sobrou do gigante foi a cabeça. Porque o seu corpo foi devorado pelas aves, foram tudo comido pelas feras do campo. E a cabeça foi como troféu para que Deus exaltasse a Davi. E dali para frente foi tirado o reinado de Saul. E Davi foi exaltado entre a nação. Se hoje você está passando pela prova, e se alguém está dizendo para você que os gigantes são muitos, não só um Golias, são muitos Golias, que você terá que enfrentar, creia nessa noite, que pode surgir um exército de gigantes na tua frente, que um só Deus Todo-Poderoso, Ele tem poder com a palavra que sai da boca dele, destruir todos os gigantes que estão no nosso caminho. Oh, Deus. Meu irmão, essa é a palavra para nós nessa noite. Essa é a palavra de Deus nessa noite. Quando alguém está afrontando você, ela não está afrontando simplesmente o ser humano, ela está afrontando o próprio Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus habita dentro de nós, que o Espírito Santo mora dentro de nós. Se nós temos o Espírito Santo, temos Deus dentro do barro. E quando alguém afronta o barro, e Deus está dentro desse barro, ele está afrontando o próprio Deus. Então nessa noite não fique preocupado se alguém te afronta, diz isso, diz aquilo. Saiba de uma coisa, que quando alguém está apontando o dedo para você, ele está apontando o dedo para o próprio Deus, que te escolheu na face da terra para ser um diferencial. Aleluia! Oh, glória! Meu Deus do céu, meu Deus! Aleluia! Pode vir com lança, pode vir com seta, pode vir com o que quiser, pode vir com qualquer instrumento de guerra, mas você abasta tão somente a palavra do Senhor e Ele será comigo. Deus, aleluia! Louvado seja Deus! Amém! Ei! Toma posse da vitória nessa noite.
Aleluia, Jesus. Palavra do Senhor que é verdadeira. Eu já tomei posse da minha Eu também. e já saio daqui com posse da vitória. Eu creio. Glória a Deus. Eu quero agradecer a oportunidade à pastora Ângela, pastor Adão, meu irmão, meu amigo, pastor Mateus também, né? E toda a comitiva de anjos que está aqui junto conosco. Amém, Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Pastor Adão.